Igreja Congregacional de Genópolis, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica. Nos últimos 6 encontros nós estudamos aí sobre a comunhão, dedicados à comunhão. E hoje nós vamos dar início a um novo módulo, não é? Dando sequência ao nosso estudo, e o tema vai ser dedicados à palavra. Lembrando você que nós estamos estudando essas disciplinas espirituais, que é a comunhão, palavra, oração, evangelismo e vida simples, que compõem aí as disciplinas básicas da vida de um discípulo. Então hoje nós vamos dar início nesse módulo da palavra e eu quero voltar com você à leitura de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Note bem que nós estamos tratando agora sobre a palavra, não é? Aquela comunidade de discípulos, eles eram dedicados à palavra. E onde é que nós vemos isso? No próprio verso 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eu preciso lembrar você de 2 coisas aqui importantes. Primeiro, a doutrina é o conjunto sistematizado dos ensinos de Jesus sobre o Evangelho. Isso era a doutrina que eles perseveravam nessa doutrina, nesse ensino que recebiam aí dos apóstolos. A segunda coisa é que perseverar na doutrina dos apóstolos envolve tanto o ensino por parte dos apóstolos, como também envolve a prática por parte daqueles que recebiam esse ensino. Ou seja, não era alguma coisa apenas para ficar na cabeça, era para descer para o coração e fazer parte de todas as atitudes da vida da pessoa. Por isso, eles utilizavam aqui a palavra perseverar. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Eles perseveravam em todas essas coisas, ok? E a pergunta é: por que nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus? Por que precisamos nos dedicar? Se você ler comigo o Evangelho de João, no capítulo 8, o verso 31, diz assim: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a própria Escritura nos dá a resposta a essa pergunta. Por que precisamos nos dedicar à palavra? Porque dedicação à palavra é coisa de quem é discípulo de Jesus. É uma ação natural daquele que é seguidor de Jesus. Então, podemos concluir que, sem dedicação à palavra, não poderemos ser discípulos de Jesus e tampouco poderemos viver em liberdade. Note que aí a última parte do verso diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem não vive na palavra não consegue viver uma vida de liberdade, ok? Então essa é a razão pela qual nós precisamos ser homens e mulheres da palavra, dedicados à palavra, não é? Mas como vamos fazer então para nos tornar homens e mulheres dedicados à palavra, não é? Então eu queria que você pensasse comigo aqui algumas coisas, não é? Primeiro, você sabe como estudar a Bíblia individualmente com regularidade? Eu queria que você separasse alguns minutinhos para você refletir sobre essa pergunta.
Você sabe como estudar a Bíblia individualmente com regularidade? A segunda coisa que eu queria que você pensasse comigo aqui. De 0 a 10, que nota você daria a si mesmo quanto ao estudo da palavra no mês que passou, no mês de abril? Nós estamos aí nesse mês de maio, mas não interessa o mês, não é? O último mês aí, último mês. Qual a nota que você daria de 0 a 10 a si mesmo, não é, quanto ao estudo bíblico nesse mês que passou? Eu queria que você tirasse aí 3 minutinhos para refletir sobre essa questão. Dá um pausezinho aí no teu vídeo e daqui a pouco a gente volta. É isso aí, gente boa. Acabou o tempo. Eu acho que já deu para você refletir legal aí, né, sobre como estudar a Bíblia individualmente com regularidade. Você sabe fazer isso? E que nota que você deu para si mesmo? Compartilha aí com a gente no chat aí do WhatsApp, não é? A gente poder interagir aqui um pouquinho. Agora, independentemente de qual tenha sido a sua resposta, talvez você possa ter dito: poxa, eu tenho dificuldade de estudar a Bíblia, eu não entendo muito bem, coisa e tal. Pô, a minha nota aí está uma nota baixa, porque eu estudei pouco a Bíblia nesse mês que passou. Mas enfim, nós vamos agora montar um perfil, não é, com características de alguém que é dedicado à palavra, ok? Me acompanha aí. Em primeiro lugar, aquele que é dedicado à palavra, ele tem fome e sede da palavra. É a primeira coisa. Ele tem fome e sede dessa palavra, não é? Ele tem desejo por se alimentar com essa palavra, e isso é uma realidade. Segunda coisa, ele ouve a Deus por meio da palavra. Então, o perfil de alguém que é dedicado à palavra é alguém que consegue ouvir a voz de Deus por meio da palavra, não é? Terceiro, ele sabe como estudar a palavra. Ele tem habilidades e condições adquiridas para estudar a palavra sozinho. Quarto, ele vive a palavra com integralidade. Alguém dedicado à palavra é alguém que vive essa palavra de maneira integral. Ou seja, não é uma pessoa que separa o conhecimento da atitude. Uma pessoa dedicada à palavra, quando ela adquire o conhecimento da palavra, ela logo aplica esse conhecimento à sua vida, de maneira que a sua vida e a palavra tornam-se apenas uma só coisa, ok? Quinto, fala da palavra com naturalidade, não é? Uma pessoa que é dedicada à palavra, ela consegue falar dessa palavra com bastante naturalidade. A palavra simplesmente, né, está no seu coração, e a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, então a palavra vem e a pessoa compartilha com muita naturalidade, né? Uma outra característica, sexta, de quem é dedicado à palavra, ele memoriza e medita na palavra. Presta atenção nisso aqui. A pessoa grava a palavra, ela memoriza, ela medita. Isso significa que ela reflete sobre a aplicação daquela palavra em sua vida pessoal, entende? Ela medita naquilo e permite que essa palavra vá sendo cada vez mais internalizada no seu coração. Sétimo, uma pessoa dedicada à palavra, ela usa a palavra com autoridade, não é? Ela, quando fala dessa palavra, ela faz isso com autoridade, com aplicação prática e com autoridade. E a autoridade vem do fato da pessoa falar de algo que ela vive, que ela coloca em prática em sua vida. E por último, não é? Deixa eu ver lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Alguém que é dedicado à palavra capacita outros com a palavra. É isso mesmo.
A pessoa não só engorda, não é? Estudando, adquirindo conhecimento e coisa e tal. Não, ela capacita outros. Todo o conhecimento que ela tem, ela também transmite para outros. Essas são aí as características de alguém que é dedicado à palavra. Então, para repetir, tem fome e sede da palavra, ouve a Deus por meio da palavra, sabe como estudar a palavra, vive a palavra com integralidade, fala da palavra com naturalidade, memoriza e medita na palavra, usa da palavra com autoridade e capacita outros na palavra, ok? Nesse momento nós vamos fazer um exercício em grupo, ok? Deixa eu explicar isso aqui direitinho para você não se enrolar. Esse exercício em grupo, ele vai começar individual, ou seja, em primeiro lugar você vai fazer uma autoavaliação de si mesmo. Você vai dar uma nota de 0 a 10 para você mesmo em cada um dos itens que nós acabamos de mencionar. Não é? Você vai escrever aí, você já deve ter escrito, né? Não é? As 8 características de alguém que é dedicado à palavra, não é? E aí você tem lá as 8 características, aí do lado de cada uma você vai colocar uma notazinha de 0 a 10, que é uma nota que você está dando a você mesmo sobre cada um daqueles itens, perfeito? Quando você terminar de fazer isso, você vai listar as 3 áreas que têm as menores notas, ou pode ter notas maiores, não tem problema, mas são as áreas que você mais deseja crescer. Entendeu isso? Em primeiro lugar, você pega lá aquela lista de 8 itens de uma pessoa dedicada à palavra e você vai dar uma nota a si mesmo. Depois você vai selecionar 3 itens desses, que são os itens que você mais deseja crescer, e você vai separá-los, ok? Uma vez feito isso individualmente, aí vocês vão se reunir em grupos, entendeu? Pode ser grupos de 3, 4 pessoas, não importa. A ideia é que seja em grupos. E aí vocês vão compartilhar, não é, essas 3 áreas que vocês mais querem crescer. Não é? Vamos dar um exemplo aqui, para você entender. Vamos supor que eu precise crescer mais em ouvir a Deus pela palavra, em memorizar e meditar a palavra e usar a palavra com autoridade. Aí o meu amigo diz, não, eu também tenho que ouvir mais a Deus por meio da palavra, eu preciso saber como estudar a palavra e eu também preciso memorizar a palavra. Opa, esse meu amigo tem 2 coisas em comum comigo, ok? Aí o terceiro fala lá as áreas em que ele precisa mais crescer, e vocês vão identificar juntos, no grupo, quais são as 3 áreas no grupo que precisam, são mais recorrentes, né, que precisam de mais crescimento. Quando vocês tiverem identificado essas 3 áreas, então vocês vão fazer o seguinte, vão responder a seguinte pergunta: quais seriam as consequências para a igreja se não conseguir amadurecer em cada uma dessas áreas? Elenque aí quais seriam as consequências para a igreja de, por exemplo, eu não amadurecer em ouvir a Deus por meio da palavra. Quais as consequências que isso vai trazer para a igreja se eu não amadureço nesse quesito? Procure, né, colocar algumas consequências aí. Esse é o exercício em grupo, entenderam? Primeira parte, você vai fazer sozinho, você vai dar uma nota a si mesmo, de 0 a 10, nesses 8 itens, que é o perfil de uma pessoa amante da palavra. Você vai separar 3 dessas áreas, que são as áreas que você entende que você mais precisa crescer. Feito isso, junta o grupo. Compartilha quais são as áreas que vocês precisam mais crescer. Encontrem no grupo as 3 que mais se destacam. E aí respondam a pergunta: quais seriam as consequências para a igreja se não conseguir amadurecer em cada uma dessas áreas? Só um detalhe, não se esqueça, você é a igreja, ok?
E você não é igreja sozinho, você é igreja convivendo com outros irmãos que fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Quais as consequências para esses irmãos, para essa igreja, se você não amadurece nessas áreas em relação à palavra? Ok? Dá um pause aí no seu vídeo e eu vou te dar dessa vez aí 6 minutinhos, porque tem muito papo para fazer e daqui a pouco a gente volta. É isso aí, gente boa, já acabou seu tempo, eu sei que é rápido, vocês queriam ficar aí batendo papo, falando mais, trocando ideia, enfim, contando a história da sua vida, mas a vida não espera a gente, nós precisamos voltar aqui. Queridos, para que sejamos pessoas que tenham aqueles 8 perfis, 8 características de uma pessoa dedicada à palavra, para a gente atingir todos aqueles perfis, nós vamos precisar de uma coisa: precisamos aprender a estudar e viver a palavra, ok? Vou repetir, nós precisamos aprender a estudar e viver a palavra. Se nós aprendemos isso, todas aquelas características serão evidenciadas em nossas vidas. E quando você se aproxima da palavra, você precisa fazer pelo menos 2 questões para aprofundar o seu estudo e proporcionar a aplicação daquilo que você estudou na sua própria vida. Percebem isso? Quais são essas perguntas? Primeira coisa, o que Deus está dizendo para mim? Essa é a primeira questão que você tem que fazer quando você se aproxima do texto bíblico. Quando você está lendo esse texto bíblico, o que é a palavra de Deus para a sua vida? Se ela é a palavra de Deus para a sua vida, você tem que perguntar: o que é que Deus está dizendo para mim? Essa é a primeira coisa que você precisa perguntar a fim de entender a palavra e aplicá-la na sua vida. A segunda questão: o que vou fazer com base nisso? Primeira coisa, você entende o quê? O que Deus está dizendo. A segunda é o que você vai fazer com o que Ele diz a você. Não é? Então você percebe, uma te dá entendimento, a outra te leva para a ação, para a prática. Então você precisa aplicar essas 2 questões aí no seu estudo diário da palavra, não é? Vamos fazer esse exercício juntos? Nós vamos aprender a estudar e a viver a palavra? Vamos fazer isso juntos? Vamos comigo? Abra aí, Mateus capítulo 4, o verso 4, não é? Eu quero que você deixe aberto, você vai ler isso aí comigo. E está escrito assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é o que está escrito lá? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então a primeira pergunta: o que Deus está dizendo? Bom, eu quando fui ler essa palavra, eu entendi que Deus estava me dizendo o seguinte: está dizendo que o alimento cotidiano não se limita à comida que eu preparo em casa. Assim como preciso dessa comida que eu preparo em casa para viver, eu também preciso da palavra de Deus para viver. Eu preciso me alimentar dela todo dia. É isso que eu entendi que Deus disse para mim aqui nesse verso. Não é? Jesus está sendo tentado pelo diabo, não é? E ele teve fome e o diabo falou assim: ó, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Não é? Jesus estava com fome e o diabo tentou ele ali. E ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é? Embora Jesus também precisasse de comida, mas o que de fato lhe dava vida e o mantinha de pé era a palavra de Deus.
de maneira que é o que eu entendi, que eu preciso dessa comida com a qual eu me alimento todo dia, mas eu também preciso da palavra, tanto quanto eu preciso da minha comida do dia a dia, porque senão eu não tenho como viver, eu não tenho como ficar de pé diante dessas circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo. Segunda pergunta: o que vou fazer com base nisso? Bom, Deus disse para mim que o alimento cotidiano não se limita à comida, mas também da palavra de Deus, e que eu preciso dessa palavra para viver. O que eu vou fazer com isso? Bom, eu escrevi assim: eu preciso reservar um tempo para me alimentar diariamente da palavra. Da mesma forma como separo tempo para comer, vou separar tempo para me alimentar da palavra de Deus. Não vou esperar que outros me tragam a palavra. Eu vou até ela diariamente. Não é? Você acha que a comida lá do seu armário, da sua geladeira, ela fica pronta sozinha? Não, definitivamente. Se você deixar ela lá por muito tempo, sabe o que vai acontecer? Ela vai estragar. Vai perder a validade, vai dar bicho, vai estragar. Então você precisa ir no armário, você precisa ir na geladeira, você precisa pegar esses alimentos, você precisa prepará-los e você então se alimenta. Por que você só espera a mensagem de domingo à noite do pastor para você se alimentar durante a semana? Isso não faz o menor sentido, não é? Você come uma vez só por semana? E jejua os outros dias todos? É isso? Imagino que não, né? Só de eu falar, a barriga de alguns aí já roncou. Por isso, é que você precisa reservar tempo para se alimentar diariamente da palavra. Entenderam como é que funciona, gente? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, mas é exatamente isso que você deve fazer a partir de agora. Então vamos praticar mais um pouquinho? A aula de hoje é totalmente prática. Então você vai fazer o seguinte: você vai escolher pelo menos um desses versos que eu vou passar aqui para você, e você vai estudar e aplicar na sua vida usando aquelas duas perguntas: o que Deus está dizendo para mim e o que eu vou fazer com base nisso, não é? Você vai pegar um desses versos agora e você vai aplicar essas duas perguntas num desejo de que Deus fale com você por intermédio dessa palavra, ok? Os outros versos que aqui estão descritos, você vai usar um deles por dia durante todos os outros dias da semana, ok? Então vamos lá, Josué capítulo 1, verso 8, é o primeiro verso, o primeiro texto. Salmo capítulo 1, os versos de 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 4. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Tiago, capítulo 1, os versos de 22 a 25. Colossenses, capítulo 3, o verso 16 apenas. Eu falei a partir, mas é o verso 16 apenas. Entenderam? Então lá, Josué 1:8, Salmo 1, de 1 a 3, Atos 6:4, Colossenses 3:16, 2 Timóteo 3:16 e 17, Hebreus 4:12, Tiago 1:22 a 25. Esses são os versos. Você vai escolher um deles e vai fazer agora, aplicando aquelas duas perguntas que nós acabamos de passar aqui, não é? O que Deus está dizendo e o que eu vou fazer com base nisso. E os outros versos você vai usar um a cada dia da semana, aplicando a mesma pergunta. Assim você vai aprendendo a se alimentar diariamente da palavra de Deus. Dá um pause no teu vídeo aí e daqui mais uns 6 minutinhos a gente volta. Fala, gente boa, então você já voltou aí, não é? Fez o seu diário. Compartilha também o texto que você escolheu, não é? E o que Deus
falou para você e o que você vai fazer com base nisso. Compartilhe aí no nosso grupo de WhatsApp, para a gente poder, né, se alegrar com o que Deus tem falado contigo. E não se esqueça de usar todos esses versos, um a cada dia da sua semana. Combinado? Queridos, isso que nós estamos fazendo, eu quero encorajar vocês a formar o seu diário espiritual. Você vai pegar um caderninho, ou a sua agenda, ou um bloco de anotações, não interessa o jeito. Se você quiser pegar o teu celular, teu bloco de notas lá, você quer fazer no teu celular, não tem problema, mas faça aí, anote o seu diário, dia tal, aí você coloca lá o texto que você escolheu para meditar, não é? O que Deus está falando com você e como você vai aplicar isso na sua vida, não é? As perguntas que nós sugerimos para o seu estudo e aplicação da palavra na vida são a base da elaboração desse diário espiritual que você pode aplicar. Você pode ter isso como algo que você sempre vai fazer, né? Sugiro que você, então, pega aí o seu caderno, uma agenda, não é? Um bloquinho de notas, ou até aí o Evernote no seu celular, ou o próprio bloco de notas, enfim, não é? O Word no seu computador, se você quiser aí fazer um troço mais rebuscado, mas enfim, use o que tiver na mão para você fazer isso. Você vai aí montando isso, e é legal que depois de um tempo você pode voltar e dar uma lida e ver o que Deus está falando com você, como Deus está, não é, te abençoando, e aí você então vai caminhando nessa direção e você vai crescer muito na palavra. Queridos, esse é o final da nossa aula e eu espero que tenha abençoado a sua vida, e nós nos vemos aí no próximo módulo, continuando com o tema Dedicados à Palavra. Que Deus abençoe vocês, beijo no coração.